Bom dia, meus amores. Vamos para uma leitura, né? Como a gente está fazendo aí durante a semana. Olha, eu vou querer a leitura desse texto, tá bom? Eu quero que vocês gravem um áudio e mandem para a tia, por e-mail ou aqui na plataforma, tá bom? Mas eu quero ver como é que tá a leitura de vocês. Não vão esquecer. Nosso texto é A Formiga e o Grão de Trigo. Vamos lá. Um grão de trigo deixado sozinho no campo, após a colheita, esperava pela chuva, a fim de se esconder novamente sob a terra. Uma formiga viu o grão, colocou-o nas costas e partiu penosamente em direção ao distante formigueiro. À medida que andava, o grão de trigo parecia pesar cada vez mais, sobre suas costas cansadas. "Por que você não me deixa aqui?" perguntou-lhe o grão de trigo. A formiga respondeu: "Se eu deixar você para trás, podemos não ter comida suficiente para o inverno. Em nosso formigueiro há muitas formigas, e cada uma de nós deve levar para o celeiro todo o alimento que encontrar." "Mas eu não fui feito só para ser comido", objetou o grão de trigo. "Sou uma semente cheia de vida, e meu destino é dar origem a uma planta. Ouça, cara formiga, vamos fazer um pacto." A formiga, contente por poder descansar um pouco, colocou o grão de trigo no chão, perguntando: "Que pacto?" "Se você me deixar aqui no campo, em vez de me levar para o formigueiro, eu darei a você, daqui a um ano, 100 grãos de trigo para o seu celeiro." A formiga olhou com um olhar incrédulo. "Sim, cara formiga, creia no que eu estou lhe dizendo. Se você desistir de mim, 100 grãos para o seu celeiro." A formiga pensou alto. 100 grãos em troca de um só. Mas isso é um milagre. "Como é que você vai fazer isso?" perguntou ela. "Isso é um mistério. É o mistério da vida. Cave um buraquinho, enterre-me dentro dele e volte em um ano", respondeu o grão de trigo. No ano seguinte, a formiga voltou. O grão de trigo transformara-se numa nova planta carregada de sementes, cumprindo, portanto, sua promessa. Qual é a moral da história? Devemos plantar para colher, certo? Então vocês estão vendo aí que foi uma conversa entre quê? Entre a formiga e um grão de trigo. Vocês sabem que as formiguinhas elas trabalham, né? Elas não descansam. Elas trabalham o verão todo para quê? Para poder se proteger no inverno e ter mantimento suficiente durante o inverno. Então, por isso ela tinha que estar o quê? Recolhendo comida por onde ela achasse. E aí ela deu o quê? Um voto de confiança para o grão de trigo. Sabe que você pensa assim, olha, eu só tenho aquela reserva, eu só tenho aquilo ali para levar, se eu não levar, eu vou passar fome. Mas mesmo assim ela deu um voto de confiança, certo? Esse texto, gente, é uma fábula, certo? O que é fábula? Ela vem do latim e significa história, jogo ou narrativa, certo? Então aqui foi uma historinha, né? Criada uma narração que foi feita entre o quê? Uma formiga e um grão de trigo. Houve diálogo, certo? Por que eu digo diálogo? Porque teve isso aqui, né? A formiga conversando com o grão de trigo e o uso do travessão. Lembra que nós falamos que dá início à fala de um personagem? Pois é, então houve uma fala. A moral. Moral sempre aparece na fábula como uma forma de ensinamento. Então a moral desse texto aqui fala o quê? Devemos plantar para colher. Também é uma forma da gente avaliar, né? O que a gente planta, a gente colhe. Se nós colocarmos plantar como falar assim, na vida real, se nós fazemos coisas boas, nós vamos ter resultados bons. Mas se nós fizermos coisas ruins, nós teremos resultados ruins, certo? Então esse plantar aqui, certo? Não é só questão de comida, está falando também das nossas ações. Se a gente fizer coisas boas, nós vamos colher coisas boas, né? Se fizermos coisas bacanas para as pessoas, nosso futuro, nossa vida, cotidianamente vai ser só coisas bacanas, ok? Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu planto hoje
que eu vou estudar, fazer a minha parte, o que eu vou colher lá no final do ano? Eu vou ser aprovada, né? Eu vou passar, eu não vou me preocupar e ainda vou ganhar de quê? De bônus, brinquedo, presente, né? E também vou dar o quê? Orgulho para os meus pais. Mas também eu tenho que fazer o quê? Estudar para aprender. Que quando eu estudo para aprender, eu não esqueço. Mas quando eu estudo só para a prova, eu esqueço, acabo esquecendo. Tá ok? Então a gente tem que plantar coisas boas, fazer até ações boas. Para quê? Para que possamos colher coisas melhores ainda, certo? Então vamos lá. Trabalhando o texto. No início da história, o autor diz qual era o objetivo do grão de trigo. Descreva-o. Lá no começo foi falado, né? Qual era o objetivo do grão de trigo? Será que era só ser comido? Será que era só utilizado como comida? Então, no início do texto fala o quê? Um grão de trigo deixado sozinho no campo após a colheita esperava pela chuva a fim de se esconder novamente sob a terra. Certo? Então, qual seria, né, o objetivo do grão de trigo? Era ser comido? Não. Era esperar a chuva e a fim de quê? De se esconder sobre a terra, né? Porque era uma sementezinha. Então, ele esperava o quê? Ser jogado, né? Estar debaixo da terra para quê? Para que a chuva fizesse ele crescer. Qual a moral da história? Que lembra que nós falamos, ela está até lá no final. Por quê? Porque é uma fábula e sempre vem no final. Devemos plantar para colher, certo? Então, tudo que a gente fizer, como eu falei, vou repetir, a gente vai colher, tá bom? Gente, é o seguinte, eu vou esperar a leitura de vocês, o áudio, certo? Mandem, por favor, por e-mail ou pela plataforma, tá legal? Para que a gente possa avaliar como é que está a leitura de vocês. E vai o texto, certo? Com a interpretação para vocês trabalharem esse lado da interpretação, como eu já disse. É muito importante. Quando você aprende a interpretar, você aprende a fazer muitas coisas em matemática, em ciências, em história, certo? Então tem que fazer esse texto aí, certo? Tem que estar dando uma lida, ler pra gente aí, pra gente ver como é que vocês estão. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo.